Oi, gente, tudo bem? É, eu estou com esse problema aqui para resolver com vocês. É um problema de probabilidade, um problema bem clássico, e eu quero fazer com vocês a resolução dele de duas maneiras, tá? Então, o problema aqui é o seguinte: lance-se dois dados convencionais e honestos, qual é a probabilidade da soma dos pontos ser igual a 1? Esse é o tipo de questão que a gente passa bastante aí para vocês em sala de aula, né? Uma questão relativamente simples, que geralmente quando a gente resolve em sala de aula, a gente já, digamos assim, monta qual vai ser a melhor estratégia. Melhor estratégia que eu estou falando é já monta um espaço amostral adequado e fácil e vai contando as possibilidades. Quando a gente fala, pessoal, de probabilidade, quando a gente dá a definição para vocês de probabilidade, a gente fala assim, né? Que a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, certo? Essa definição aqui, pessoal, ela é importante, sem sombra de dúvidas, só que ela tem uma casca de banana muito fácil de você escorregar. Qual que é essa casca de banana? Essa definição aqui, ela só vale se você tiver um espaço que é equiprovável. O que é um espaço equiprovável em probabilidade? É um espaço onde todo mundo tem a mesma probabilidade de acontecer, tá? Então, dando um exemplo bem simples. Se você tiver numa urna bolas numeradas de 1 até 10, por exemplo, todas de mesmo peso, mesma cor, bolas indistinguíveis a menos do número, e você garantir que todo mundo tem a mesma chance de acontecer, nós estamos no espaço equiprovável. Então, a probabilidade da bola 9 ocorrer é a mesma probabilidade da bola 7 ocorrer, que é a mesma probabilidade da bola 1 ocorrer, que é 1 em 10. Certo? Isso que é um espaço, então, equiprovável. É um espaço onde todo mundo aqui do espaço amostral tem a mesma probabilidade de acontecer. Se o espaço amostral tiver N possibilidades, cada pontinho desse vai ter probabilidade 1 sobre N de acontecer. Isso é importante, porque sempre a gente trabalha, pessoal, com espaços equiprováveis em matemática, né, em probabilidade. Aliás, muitas coisas que nós temos são de espaços que não são equiprováveis. Muito bem. Vou fazer essa questão, pessoal, de duas maneiras. A primeira maneira, de uma maneira um pouco mais clássica, que geralmente é a maneira que a gente aborda em sala de aula, e depois de uma outra maneira, que aparentemente vai estar incorreta, a gente vai discutir para que ela tenha incorreta, a gente vai arrumar essa resolução para ela ficar correta, tá bom? Primeira coisa, uma das coisas que muitos alunos perguntam assim durante as aulas é a seguinte: professor, os dados são da mesma cor? Um é branco, outro é preto, os dois são vermelhos, os dois são azuis. Um tem uma marca, outro tem outra marca. Pessoal, isso é totalmente irrelevante para a resolução do problema. Se os dois dados são brancos, ou um é branco, outro é preto, não altera a probabilidade de você somar e ocorrer a soma dos pontos igual a 8. Desde que os dados, claro, sejam convencionais e honestos, tanto no primeiro caso que eu dei, os dois brancos, ou o branco e o preto. Você tem que manter as mesmas configurações, evidentemente. Então, pessoal, essa é uma pergunta que, assim, não faz sentido a gente fazer, tá? E a gente pode até complicar o problema, tá bom? Muito embora aqui eu vou dizer que eu vou ter um dado azul e um dado vermelho, só por uma questão didática que talvez nesse caso específico fique um pouco mais simples de vocês entenderem o que eu quero dizer, tá bom? Vamos lá. Então, vamos supor que um dado é vermelho e o outro é azul. Então, quando a gente vai lançar um dado vermelho e um dado azul, eu vou ter uma face, um número obtido no dado vermelho, um número obtido no dado azul. Esse número do dado vermelho eu vou chamar de x e o dado azul de y. Com isso, a gente consegue montar uma tabela aqui, né, de dupla entrada, onde aqui você vai ter os números ocorridos possíveis no dado vermelho e aqui os números ocorridos no dado azul. Então, eu posso ter
as seguintes configurações. Você pode ter um no dado vermelho, um no dado azul. Você pode ter um no dado vermelho e dois no dado azul. Você pode ter um no dado vermelho, três no azul e assim por diante, né? Até você chegar aqui na última configuração possível, que são seis nos dois dados, ok? Bom, com isso nós temos então 36 resultados possíveis, né? Todos eles são equiprováveis, né? Quando a gente monta um espaço dessa maneira, todo mundo é equiprovável. Eu já vou voltar nessa coisa do equiprovável, porque é equiprovável. E como você quer que a soma seja 8, você vê quais são as configurações que dão soma 8. Por exemplo, 2 com 6 dá soma 8. Mas pode ser 2 no vermelho, 6 no azul, ou 6 no vermelho, 2 no azul. 3 e 5 também dão soma azul, dão soma azul, dão soma 8. Então pode ser 5 no vermelho, 3 no azul, ou 3 no vermelho e 5 no azul. Então 4 nos dois lados, né? 4 no vermelho e 4 no azul. Aí o contrário, 4 no azul e 4 no vermelho seria a mesma coisa. Por isso que eles aparecem aqui uma única vez, tá bom? Então, esses aqui são as cinco possibilidades que são igualmente equiprováveis. Logo, a probabilidade de você ter soma 8 quando você lança dois dados são 5 possibilidades em 36 possíveis. Qualquer uma dessas cinco chances pode ocorrer, tá? E agora, a solução correta. Agora vem uma pergunta muito interessante, pergunta que não quer calar. Professor, por que que você está considerando 6 e 2 e 2 e 6 como coisas iguais? Por que a gente está considerando 2 e 6 e 2 nesse caso aqui, né, como coisas iguais? Sendo que o que importa para a gente é a soma. 2 mais 6 é 8 e 6 mais 2 também é 8. Então, tanto faz, professor, se deu 2 no vermelho e 6 no azul, ou ao contrário. Então, o que importa para a gente é a soma 8. É bastante interessante, né, galera? Que de fato estão considerando essas coisas diferentes, sendo que elas dão a mesma soma. Vamos chegar naquela outra resolução que eu falei para vocês, que seria a resolução incorreta, tá bom? Então vamos aqui a resolução incorreta, tá? Depois a gente vai ver por que essa solução é incorreta. Como eu disse, né? Aqui eu peguei o exemplo do 3 e 5 e 5 e 3, feito de soma, se é 5 e 3 ou 3 e 5, tanto faz. Bom, se tanto faz então eu tenho que cortar uma delas. Logo, o número de possibilidades não vai ser mais 36. Vai ser o quê? Vai ser um número menor que 36. Qual seria esse total? Quando você lança, um, quando você lança um dado, né, você tem seis faces possíveis. Se formar uma soma, você precisa escolher dois deles. Por exemplo, aqui eu escolhi o 3 como 5. De quantas formas você pode escolher dois elementos de um conjunto de seis elementos? Aí você vai usar a combinação simples, né? Combinação de seis números, você escolhe dois para formar a soma. Agora, qual é o problema dessa conta, né? A combinação de 6 para 2 dá 15. De combinação simples, ela escolhe dois elementos que são distintos, tá? Agora, tem também a configuração 4 com 4, 2 com 2, 3 com 3, etc. E a combinação simples não conta, porque aqui a combinação simples, quando a gente usa ela está supondo que os elementos escolhidos são todos distintos, tá? Então, dessas 15 possibilidades, faltam somar mais 6 que não foram contadas, que são 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6. Que é a diagonal principal daquela tabela que a gente mostrou no slide anterior. Então, de acordo com essas configurações, de acordo com essa nossa contagem, nós teríamos então 21 casos possíveis, tá? Se nós teríamos então 21 casos possíveis, nós temos então que
Todos deles vão somar 8. Bom, os que vão somar 8 vão ser 3 com 5, 2 com 6 e 4 com 9. Probabilidade de pedido seria 3,21. Correto? De acordo com a nossa análise aqui, então a probabilidade seria 3,21. 3, 5, 2, 6, 4, 4. Agora, não faz sentido eu inverter aqui, né? Porque eu fiz a minha contagem dessa maneira. Então, a probabilidade seria 3,21, um sétimo, né? Simplificando. Mas para um pouquinho, professor. Contando desse jeito deu 3,21, contando do outro jeito deu 5,36. Qual que está correta? Bom, conforme eu já falei, a outra está correta. Agora, é o seguinte, por que que essa resolução está incorreta? Essa resolução está incorreta, pessoal, que ao a gente fazer esse espaço amostral aqui, de 21 casos possíveis, nós perdemos a equiprobabilidade. A gente perde a equiprobabilidade. E a explicação aqui é simples. A gente perde a equiprobabilidade aqui pelo seguinte, galera. Tá aqui a nossa tabela, certo? Agora não vou colocar cor nenhuma, tudo bem? A gente excluiu, por exemplo, a gente contou 2 e 1, então a gente excluiu 1 e 2. A gente contou 3 e 1, excluiu 1 e 3. Então, o que a gente fez aqui foi o seguinte: a gente excluiu toda essa parte aqui, digamos assim, de cima da tabela. E ficou só com os elementos da diagonal principal, mais os outros números que eu falei para vocês, que dão 21 no total. O problema é que esse espaço amostral aqui, como está montado, ele não é equiprovável. A probabilidade de acontecer 3 e 1 e 2 e 2 não é 1 em 21. Que daria um espaço provável, equiprovável. Não. A probabilidade, pessoal, de acontecer a, a face, a configuração 3 e 1, ela é o dobro de acontecer qualquer configuração da diagonal principal. Isso é verdade. Vamos pensar aqui juntos, ó. Vamos pensar aqui juntos. 3 e 1, a configuração 3 e 1, ela vai acontecer em dois casos. Quando acontecer 3 no dado vermelho e 1 no azul, ou quando ocorrer 1 no azul e 3 no vermelho. Correto? Agora, eu não estou olhando muito para. Professor, mas você falou que 1 e 3 e 1 era diferente? Sim, justamente por causa disso. A configuração, a soma 4 com 1 e 3, ela pode ocorrer quando você. Lembra que você vai lançar o dado vermelho e o dado azul. Então, soma 4, por exemplo, né, nesse caso, ela pode ocorrer, por exemplo, quando dá 3 no vermelho, 1 no azul, ou 1 no azul e 3 no vermelho. Muito embora a gente esteja contando isso aqui como se fosse uma coisa só. Mas repara que eu tenho duas possibilidades para ocorrer a configuração 1-3. Pode ser 3 com 1 ou 1 com 3, dependendo aí da cor onde a face está, tá bom? Agora, por exemplo, a face, a diagonal principal aqui, por exemplo, eu peguei o exemplo do 4-4, certo? Esse cara 4-4, ele só ocorre quando acontece 4 4 do vermelho e 4 no azul. 4 no azul e 4 no vermelho, coisa. Então, qualquer elemento que eu peguei na diagonal principal, qualquer elemento que eu pego aqui na diagonal principal, ele tem a metade da probabilidade de acontecer. Ou qualquer elemento fora da diagonal tem o dobro de chance de acontecer. Mais um exemplo,
A configuração 6 e 1 pode ser 6 do vermelho, 1 do azul, ou 6 do azul e 1 do vermelho, tá? Enquanto a configuração 5 e 5 só pode ocorrer quando acontecer 5 no vermelho e 5 no azul. Não tem outra possibilidade, tá? Então, com isso, a gente perde a nossa equiprobabilidade, tá? Como a gente perde a nossa equiprobabilidade, então a gente tem que fazer uma, uma compensação. Então, aqui eu escrevi, né? Que a probabilidade de dar a face IJ, tá? É o dobro da probabilidade de dar a face II, tá bom? Então, esses resultados não são equiprováveis. Agora, tem uma coisa importante. Em probabilidade, quando você soma todas as probabilidades possíveis, essa probabilidade tem que dar 1. Concorda? Então, se a gente somar todas as configurações das probabilidades I e J, mais todas as configurações da probabilidade II, isso aqui tem que dar 1. Acontece que tem 15 configurações do tipo IJ, né, onde os números são diferentes, e 6 configurações do tipo I. Só que a probabilidade de IJ é o dobro da II. Então vamos fazer isso. Então 15 vezes a probabilidade de IJ, que é o dobro da probabilidade de I, mais 6 vezes a probabilidade II, que é quando as faces são iguais. Isso aqui tem que ser igual a 1. Isso aqui dá 30 mais 6, 36. Então 36 vezes a probabilidade II é igual a 1. Então a probabilidade nesse espaço amostral das faces serem iguais dos dois dados é 1 em 36. Logo, a probabilidade de dar IJ é o dobro, seria 2 em 36. Então, a probabilidade de dar a face, de dar a configuração 2 e 3 é 2 em 36. A probabilidade de dar a configuração 3 3 é 1 em 36. Aí cai naquilo que eu falei. Todo mundo na diagonal principal tem probabilidade 1 em 36 de acontecer. E todo mundo fora da diagonal tem probabilidade 2 em 36. Tá? Agora, a gente vê então claramente aqui que cada, cada resultado vai ter um peso. Bom, se os resultados forem iguais, a probabilidade é 1 em 36. Se não forem iguais, a probabilidade é 2 em 36. Então, de fato, eles não são equiprováveis. Certo? Você quer, pessoal, a probabilidade é, da soma ser 8, né? Quais são as possibilidades da soma ser 8 mesmo, de acordo com esse, com esse meu raciocínio? Continuam as mesmas configurações. Pode ser 2, 6, 3, 5 ou 4, 4. O problema é que essas três configurações têm pesos diferentes. Certo? Essa aqui e essa aqui, a probabilidade é 2 em 36. E essa configuração aqui é 1 em 36. Então, fazendo a conta, ó, esse cara tem 2 em 36. Esse aqui tem 2 em 36. Vezes 2, então dá 4 em 36. Essa aqui tem a chance de 1 em 36 de acontecer. 4 em 36 mais 1 em 36, chega na mesma resposta, e é 5 em 36. Tá? Pessoal, não é que esse espaço amostral aqui esteja errado, só que ele complica a resolução. Tá vendo? A gente pode montar um espaço não equiprovável para resolver o problema, só que ele acaba complicando o problema um pouco, né? Quando a gente vai resolver um problema de dado, é muito mais fácil você usar aquele primeiro nosso espaço amostral que é equiprovável, do que usar esse nosso segundo espaço aqui amostral, que não é equiprovável. Não é que esse segundo espaço amostral esteja errado. Não, ele não está errado. Mas você perde a equiprobabilidade nele. Então, se você perde a equiprobabilidade, você tem que calcular a probabilidade de cada um de modo separado. De quando eu tenho números iguais ou quando eu tenho números diferentes. Tá bom? Mas se você montar esse espaço amostral, que não é equiprovável, e saber ponderar as probabilidades, evidentemente que dá a mesma resposta. Tá bom, gente?
Então é interessante esse problema, né? Resolvido aí dessas duas formas. Então é isso, gente. Muito obrigado.